Olá pessoal, eu sou a Edna. Fiquem ligados no podcast Vida em Foco. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Williane e hoje vou participar do podcast Vida em Foco. Quero convidar você a ouvir um pouco da minha história. Tenho certeza absoluta que você vai se identificar com ela. Olá, eu sou Isaías e também estou com vocês no podcast Vida em Foco. Vida em Foco no ar, agora totalmente atualizado para você em formato de podcast. Isso mesmo, gratidão por você estar aqui e seja bem-vindo ao nosso podcast Vida em Foco. Gratidão. Vida em Foco no ar, agora em um novo formato totalmente atualizado para você, em formato de podcast. É isso mesmo, e gratidão para você que está com a gente mais uma vez. E nós estamos aqui com todo esse formato totalmente renovado para você, com muitas informações, com muito conteúdo, e eu tenho certeza que você vai receber muita contribuição através desse nosso podcast, é isso? Estou aqui com a Edna e com o Isaías e com a nossa convidada mais que especial, a Willy. Depois nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. E aí, Edna, tudo bem com você? Estou ótima. Esse programa maravilhoso, nosso formato novo, né? Formato novo. Isso aí, né? Vamos contribuir com o nosso tema hoje, né? Isso o nosso tema é tempo. O que vocês acham do tempo, pessoal? O que vocês entendem pelo tempo? Você? Eu sou Isaías, né? Já fui apresentado e estamos aqui conversando, batendo um papo sobre... Hoje a gente vai falar sobre o tempo, né? E o tempo dentro das terapias. Eu trabalho com uma terapia, ela com outra e nossa convidada aqui também. Então, o nosso objetivo é levar para você que está aí, para você, mais qualidade de vida através do conhecimento que a gente tem para poder melhorar para você e para a gente também poder contribuir um pouco dentro desse contexto atual. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. O tempo é algo que muitas vezes a gente não pensa sobre ele, né? E se nós pararmos para pensar sobre o tempo, é tudo que nós temos. Nós não temos nada além do nosso tempo, porque é justamente dentro do nosso tempo que a gente realiza todas as nossas coisas. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Willy, e ela vai compartilhar com a gente justamente sobre esse tema, que é o tempo. É isso mesmo, Willy? Fala um pouquinho da sua história para a gente conhecer a sua história e dentro desse tema tempo, que eu acho muito importante para todos, né? É verdade. Que delícia participar desse podcast. Muito obrigada, Márcia. E assim, eu fico muito feliz, né, em estar aqui contribuindo, dando a minha contribuição. Para esse novo formato, né, a gente vê que hoje as tecnologias vai nos levando a nos formatar, digamos assim. E aí a gente vai se encaixando nesse novo formato de fazer algo diferente. Vai atualizando junto. Vai se atualizando sempre, né? Se não se atualizar, nós vamos ficando um pouco para trás. Mas assim, quando a gente para pensar, para conversar sobre o tempo, a gente já imagina mil coisas, porque o tempo é hoje, né? E se a gente tem aquela vida movimentada, se a gente trabalha o dia inteiro, e aí quando chega em casa que para pensar o que fez durante o dia, como que eu gastei o meu tempo Dificilmente hoje? a gente para pensar, né? Eu acho que é por conta da vida mesmo, a vida é tão corrida, né? E às vezes, como você bem falou, a gente não para pensar o que eu fiz hoje, como foi que eu gastei o meu dia hoje. E essa é uma reflexão muito interessante, que é nesse pensar que aí a gente vai avaliar se fez algo de bom durante o dia, se usufruiu do seu tempo durante o dia, o que é que você fez e como você está gastando esse tempo, até porque o tempo não volta, né? Não volta atrás. Não volta. A vida é hoje e amanhã. O que aconteceu ontem, no máximo, fica como uma lembrança, sendo ela boa ou ruim. Então é muito legal a gente parar para se fazer uma autorreflexão e aí ver como a gente está gastando esse nosso tempo. Como é que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo
E muito interessante, Márcia. Eu fico bem feliz em fazer parte, né, dessa conversa. E há quanto tempo você está aqui em Guaratuba? Pois é, menina. Conta um pouquinho sobre a sua chegada aqui. Então, eu sou de João Pessoa, da Paraíba. Venho lá daquele clima bem quente, de um calor enorme. E cheguei aqui, fez um ano, final do mês passado. E aí, quando eu cheguei no inverno de vocês, que era um frio, mas era um frio que fez um ano, agora mês passado, né? Muita chuva, muito frio, e aí eu fui me readaptando, me acostumando a esse novo tempo, né? Aqui em Guaratuba. E faz um mês que eu estou aqui vivendo uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Nunca vim em Guaratuba se não fosse para chegar e já morar. Mas não fala ainda do que você veio fazer em Guaratuba. Não falo. Isso vai ficar para o outro episódio. Não vamos contar ainda, vamos deixar em suspense, né? O que ela veio fazer em Guaratuba, nesse novo tempo dela. Inclusive, Edna, eu tenho notado que muitas pessoas têm chegado em Guaratuba, né? Por esses últimos meses, até esse último ano, como ela. Então, é um tempo aqui em Guaratuba que muitas pessoas estão vindo de fora. Eu tenho observado isso, eu acredito que você também, o Isaías também, e eu acho muito, muito legal isso, né? As pessoas tomarem essa iniciativa de novas escolhas, né? Quando você escolhe, você também, o tempo entra no meio, né? Ô, Márcia, então, com esse seu, que você está percebendo, né? Assim, uma nova roupagem da cidade, digamos assim. Sim. Você fala que tem gente que está chegando novas aqui pessoas. A pouco. Então, Guaratuba está vivendo um novo tempo. Um novo tempo, né? E é muito legal isso, porque Guaratuba realmente está, assim, tem passado por muitas transformações. E na minha percepção, né, como todos sabem, nós trabalhamos numa área bem interessante que são as terapias. A gente fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre tempo, né? Então a gente tem esse olhar e a gente percebe que essa atmosfera de mudança está em Guaratuba, né? Trazendo pessoas com novas ideias, pessoas com novos sonhos, né? Com novas metas, e isso é muito legal porque contribui, né? Edna, você está há quanto tempo aqui? Vamos falar um pouquinho dela. Eu nunca perguntei a você quanto tempo você está em Guaratuba. No dia 25 de fevereiro, fez 23 anos. Olha! Aí eu tenho a loja legal. Também há 23 anos, que fez aniversário no dia 15 de março. Então, todos os anos nós comemoramos esse aniversário da loja, esse período, tempo, né? Porque o tempo não volta. Então, quando a gente vê as fotos, você fala, poxa, o que eu fiz no meu tempo? Ou clientes que já foram embora da cidade, meninos que cresceram. Quando você mostra e a idade filho, que veio junto. Exato. É uma vida, 23 anos é uma vida. Tem pessoas que não vivem 23 anos. É verdade. E como eu fui da área criativa quando jovem, tá? Não sou adolescente, né? Área criativa. Depois eu fui para a área administrativa. E essa área administrativa você sempre vive um ano à frente. Eu acho que você já percebeu. Sim. Que a parte administrativa, muitas vezes você está um ano à frente. Ela evolui mais rápido. Ela a parte de projeção financeira, todas essas questões, né? Só que como o nosso tempo a gente vive corrido, na correria. Você não percebe às vezes uma mudança de estação. É verdade. Né? Às vezes você como chega passa ali, desapercebido, né? fora na rua, você vê uma árvore que não tinha folhas antes e agora já está cheia de flores. É verdade. Só que muitas vezes a pessoa não para. Eu amo viajar de Guaratuba a Curitiba por conta das flores. Eu fico olhando aquelas flores da serra, acho maravilhoso. E hoje, para vocês terem uma noção, neste dia aqui, não volta mais. Esse movimento anterior para estar aqui no programa, para passar para vocês um pouco essa informação, ele não volta mais. Então já é passado. Então se você pensar, presente talvez não exista. O que é o presente? O que acabou de passar, o que eu acabei de falar.
Eu sempre gosto de pensar no presente como presente mesmo. É tudo que a gente tem, né? E quantas vezes a gente deixa de... Até eu postei isso hoje lá nas minhas redes sociais. Quantas vezes nós deixamos de desembrulhar os nossos presentes? Que é o que acontece no momento presente, né? São as pequenas coisas, muitas vezes. Às vezes um sorriso de um filho, às vezes, né? Um momento que você vive. Isso tudo é presente, tanto que se chama presente, né? O presente se chama presente porque ele é um presente. E dentro da constelação, vamos falar um pouquinho com o Isaías agora. Isaías trabalha com constelação familiar, assim como eu. E o que você pode falar, Isaías, pra gente sobre o tempo, do ponto de vista da constelação? A constelação, ela volta no tempo. Então, a gente que trabalha com constelação, a gente vai voltar no tempo para buscar aonde está aquela ferida sua, onde está aquele problema que está te machucando hoje, e a gente vai voltar. E para poder chegar, a gente chega até onde está o problema e aí a gente ressignifica. Aquilo não precisa mais. Então, aquela criança interior que nós carregamos, que nós temos, todos nós, essa criança que muitas vezes está sofrendo ali com alguma situação, com algum problema e que aconteceu lá atrás. Uma coisa pequena às vezes, mas que foi interpretado, houve uma interpretação por aquela criança como uma coisa que fosse, que chocou ela naquele momento. Que marcou, ficou aquele trauma, isso. Aquilo ali, hoje reverbera de novo, cada vez vai aparecer aquilo. Quando chega naquela situação, ela aparece aquilo. Eu vou só para exemplificar isso, tem o caso de uma terapeuta famosa, e ela conta esse caso, ela é professora, ela é uma das mentoras minhas, e ela conta o caso que aconteceu com ela. Numa situação em que os pais dela estavam assim, discutindo, ela desmaiou. Ela ficou nervosa com aquilo, não era nada grave, mas para ela era, e ela desmaiou. E a partir dali ela sempre desmaiava, sempre desmaiava. Quando ela começou a fazer o tratamento, quando ela foi buscar, através de buscar aonde estava o problema, ela chegou nesse ponto. E aí ela não precisa mais daquilo, não precisa mais desmaiar. Porque o cérebro da gente, nós usamos só 5% do nosso potencial. E esse 5% que nós usamos ainda é influenciado pelas crenças que nós temos. Então a gente não chega a usar nem 5%. Desse potencial que a gente tem. E aí, como proteção a nossa mente, como proteção, ela cria aquilo, um mecanismo de proteção. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente foge. No caso dela, ela ficava inerte. Então, cada vez que ela visse qualquer coisa que fosse assim, que ela assustasse, ela desmaiava. Por quê? A proteção que já vinha, porque já estava ali dentro. Então, voltando no tema tempo nosso aqui, a gente vê, dentro da constelação, que a gente não trabalha só essa vida, esse tempo agora, essa vida. A gente volta nos antepassados nossos, que a gente carrega o DNA deles. Então, a gente vai lá falar com nossos pais, ou com nossos avós. A gente volta no tempo. E dentro da constelação, a gente nunca está sozinho. Então, eu estou sempre junto com os demais. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem conheci meu pai. Não importa, não importa. Ele está dentro de você o tempo todo. Ele está dentro de cada um de nós. Nosso pai, os nossos antepassados, nós carregamos tudo isso. E o que é uma outra coisa que a gente trabalha dentro da constelação é que aquilo que aconteceu com eles, em lealdade a eles, a gente repete aquilo. Muitas vezes não coisas boas. Lógico que quando a gente repete aquilo que os nossos pais faziam, coisas boas, ótimo, mas às vezes nem sempre é bom para nós aquilo. Como um fato de pessoas que às vezes não conseguem progredir na vida. Ele abre uma empresa, ele vai até uma altura, em lealdade ao pai que não conseguiu enriquecer, ele faz alguma coisa, ele auto-sabota, bloqueia para que ele não faça isso. Isso a gente trabalha no tempo. Volta no tempo e a gente chega até lá onde está esse bloqueio. Tão importante quanto o momento presente que a gente está falando, é importante também a nossa vida, que a nossa vida ela entra nesse processo atemporal.
Então, independente, a nossa vida existe, né? Então, todo esse processo, desde o início da nossa criação, é tão importante quanto o momento presente. E tudo que nós vivemos hoje, nós funcionamos a partir do tempo que passou, né? De tudo que a gente viveu, das informações, né? Do que a gente aprendeu, dos aprendizados. Seria um reflexo. Até eu costumo dizer assim, às vezes quando eu estou conversando com algum cliente, paciente, às vezes eu chamo de cliente, às vezes de paciente, mas dependendo de cada caso, quando eu também tenho formação em coach, então em coach eu chamo de cliente e na constelação às vezes chamo de paciente. Bom, mas quando a gente está diante daquela pessoa que a gente está atendendo, o que eu costumo dizer para ela é assim, tudo que ela vive hoje, tudo, é de responsabilidade dela e ela só está colhendo o que plantou, só está colhendo, tá? Então ela está fazendo uma colheita daquilo que plantou. Então é isso que você falou, é o reflexo. Então isso que você está colhendo hoje, você já tinha pensado isso lá atrás, tá? Então essas coisas que estão acontecendo hoje, de repente 2, 3, 4 anos atrás, você já tinha imaginado como seria se fosse. E aí você começou a imaginar isso e hoje está aqui. Dentro da realidade. O medo não deixou que eu realizasse o que... Exatamente. Então isso acontece porque você está... É o tempo, dentro de um tempo, você está semeando, você está plantando e vai colher. Não importa o que seja, você semeou, vai colher. Então isso aqui é interessante, dentro do próprio tempo, porque a gente não existe semeadura e colheita de imediato. Toda vez que você está semeando alguma coisa, você já está prevendo que daqui a um tempo haverá colheita. E às vezes a gente nem sempre, às vezes inconscientemente a gente acaba fazendo uma semeadura de algumas coisas que não são boas. Inconscientemente, a gente está semeando alguma coisa não tão boa e vai colher também, né? É muito interessante que a nossa convidada de hoje, né, que falou só um pouquinho, mas ela vai contar um pouquinho mais sobre a história dela, que ela faz um trabalho aqui em Guaratuba muito, muito, muito importante com pessoas, né? A gente não vai contar ainda, vamos fazer um suspense aí, né, Edna? Sim. E ela vai trazer um pouquinho mais sobre isso que ela faz, que quando você lida com pessoas, né, e logo se vê que o estilo dela é muito legal, porque ela é preparada não só para desenvolver o trabalho dela, mas ela vê além daquilo, ela vê a pessoa, ela tem essa percepção. Achei muito legal isso e foi uma das coisas que me chamou a atenção na Willy, né? Ela olha assim com esses olhos, né? Não só querendo ali fazer o seu trabalho, que eu não vou falar ainda, mas ela tem essa percepção, eu acho muito legal isso, né? Eu me dediquei assim 20 anos, né? Profissionalmente, minha área de formação é outra. Eu não ia tão jovem, né? Tão jovem. Ai, que coisa boa. Mas então vamos continuar nesse pensamento. Mas como eu estava te falando, eu já tenho quase 20 anos de experiência na minha formação acadêmica. E aí foi quando eu larguei tudo, deixei lá em João Pessoa e aceitei esse desafio. E estou há um pouco mais de um ano e alguns dias, nesse meu novo dia a dia, né? Então, para mim é um tempo novo. Então, aí como profissional também, né? Como profissional, e eu penso até mais, sabe? Eu digo como profissional, eu digo como um lugar que eu estou vivendo hoje. Guaratuba hoje, para mim, é uma vida nova, né? Aonde eu mudei totalmente o meu clima, as pessoas que eu convivi, eu deixei família, amigos, só veio eu e meu esposo hoje morando aqui. Então, assim, é um desafio, mas que eu estou muito à vontade, muito feliz, a cidade é muito, muito, muito receptiva, sou muito bem acolhida aqui, né? Sinto muito frio, isso é fato, mas eu vou para essa minha nova atividade e aí o calor humano me deixa muito tranquila aqui. E como eu falei, você trabalha com pessoas, sim, né? Isso, eu acredito que eu já conheci 30% da população do Guaratuba. Que bom. Eu penso que sim, dentro desse um ano eu acho que mais ou menos isso. Acho que muita gente que vai estar nos assistindo vai dizer, eu já vi ela. Vai contar ainda, né, Edna? Oi, Edna. Pegando essa história dela, é legal a gente pensar sobre as pessoas que acham que não dá mais tempo, né, de fazer as coisas, que acham que já é tarde demais, inclusive, né? Sim. O nosso colega aqui, ele vai falar rapidinho que
aos 49 do segundo tempo, primeiro tempo, aos 49 anos eu fui para a faculdade e hoje sou advogado. Gente, Olha aí, parabéns parabéns pra pra ele. Olha que exemplo, né, Edna? E eu gostaria até de falar para as pessoas que estão aqui assistindo que elas vão se identificar. Com certeza. Porque igual você, advogado, formado advogado, e ele migrou para as terapias. Porque Sim. quando você chega em algo que você se apaixona, não tem idade. É, verdade. Eu conheci uma pessoa esses dias de 90 anos e ela estava tão bem, tão ativa e estava, olha, para mim isso aqui é um palco. Então, eu como administradora hoje também na área das terapias, Sim. porque o amor que a gente tem pelas outras pessoas, quando você faz jus àquele mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, Sim. você é capaz de abandonar, às vezes, velhas crenças, né, velhos costumes e falar, eu vou me jogar em algo novo. E resgatar esse ser que impulsiona a fazer as coisas, independente se é velho, se é novo. Né? Mas eu acho Independente que de vale a qualquer pena coisa. para cada um que está aqui nos ouvindo fazer uma reflexão. Talvez pegar essa questão das terapias, né? Fazer com vocês ali a constelação, para poder voltar ali e descobrir o que vocês deixaram. Eu, quando fiz uma regressão, Legal. eu Hipnose. descobri, através da hipnose, uma coisa que eu nunca tinha me atentado, que era algo que me barrou por muito tempo, porque o medo, às vezes você acha, não, Te eu não bloqueia. tenho medo. Não, a maioria Bloqueia. das pessoas fala, eu sou destemida, eu não tenho medo. E quem me conhece sabe que eu não tenho problemas. Mas inclusive Nenhum. o medo contribui, nós vamos falar isso assim, Sim, em mas outro podcast. outro podcast do medo. Né? Mas quando você, às vezes, vai fazer alguma coisa, uma mudança de profissão, o que acontece? Eu tenho medo de não ter dinheiro, eu Com tenho medo de certeza passar você fome. sentiu um pouquinho de medo. E mexe diretamente no financeiro. Ó, quando eu saí de João Pessoa, eu deixei uma casa, eu era estabilizada, assim, tinha uma vida bem tranquila, morava num bairro bem legal, e aí não me faltava nada. Deixei meu carro lá, deixei tudo lá. E eu vim pra cá com 4 malas, 2 minhas, 2 meu esposo, só. Primeiro que as roupas que eu tinha lá não ia usar nada aqui, porque tava um frio, e lá é tudo roupa de verão, né? E aí, minha amiga disse, você faz uma mala de roupa de frio. Eu disse, mas eu não tenho roupa de frio. Como que eu vou levar roupa de frio? Então não vou levar nada. Resumindo, eu trouxe uma mala lá e tal. E cheguei aqui, fiquei hospedada aqui em um hotel, aqui de frente à praça, no momento não recordo o nome, bem aconchegante, bem gostosinho. Passei mais ou menos uma semana lá e depois tudo foi fluindo. Cheguei muito tensa, ansiosa, medrosa, com muito medo, não sabia o que me esperava. Mas assim, foi clareando tudo tão gostoso, foi clareando Suave. Você veio com medo mesmo. Sim, Suave. eu vim com medo, Márcia. Com medo mesmo. Isso, e passava o tempo, eu dizia, sentava ali no banquinho da praça, a Praça Central é o nome da praça? Sim. Né? Sentava e olhava assim, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui, minha gente? Que loucura é essa? Na cabeça de muita gente que ficou lá em João Pessoa foi um ato de loucura. Na minha foi um desafio e hoje eu te falo que está sendo muito bom, muito gostoso esse novo tempo, e a gente tem que sempre abrir um pouco a nossa mente para um novo tempo. Porque aí é onde se constrói novas histórias, novas possibilidades, né? Como eu falei, eu deixei o conforto de lá para me desafiar aqui. E até hoje estou muito bem. Espero ter uns 24 anos que você mora aqui. 23 anos. Com a sua legal, história. gente. Porque quando eu, meu marido e minha filha de 7 anos viemos para Guaratuba, nós colocamos tudo dentro de um prêmio, um carrinho da Fiat Prêmio. Você veio de onde? Nós viemos de Cuiabá, apesar de eu ser do Paraná, o meu marido gaúcho e a nossa filha cuiabana. Nossa. Então nós pegamos as roupas e coisas mais assim necessárias, colocamos dentro de um prêmio e viemos. Simplesmente deixamos a nossa casa, deixamos tudo para trás para começar algo novo. Mas nós tínhamos um propósito. O propósito era ter mais tempo para nossa filha.
Olha. Porque lá onde a gente estava, nós não tínhamos tempo e não estava vendo ela crescer. Só víamos ela no final de semana, chegávamos em casa, ela estava dormindo. Então, quando nós... ela ia fazer 7 anos. Porém, a gente estava passando a vida. Porque saía às 5, às vezes, da manhã e chegava às 8 da noite. Você já conhece a cidade aqui, Guaratuba? Para praia, porque o meu irmão tinha vindo para cá e tinha comprado uma oficina de moto. E aí nós viemos para conhecer a praia. Quando a gente chegou aqui, tudo maravilhoso, apesar de histórias que a gente já sabia da cidade, né? E com medo, né? E meu irmão, não, venham, vamos abrir uma loja aqui. Mas eu já tinha, assim, uma experiência, né? Eu trabalhava numa concessionária, então a gente já tinha experiência com motos. Então não foi difícil. Você e agora, não. Você tem mais tempo? Você não, com sua mas loja. eu vivi dos 7 aos 14 intensamente com a filha. Vi todos os Foi uma passos. Escolha, né? Foi uma escolha. Aproveitar mais. Aproveitei mais o tempo que a gente teve juntas. Depois ela foi morar em Joinville, porque não tinha escola, faculdade aqui. E como que você administrou o medo? Né? Que a gente está falando sobre o tempo, que tem a ver com o medo também. Né? Muitas vezes as pessoas não fazem mudança. Porque tem medo? Que precisam otimizar o tempo para se dedicar à família, mas tem medo porque daí não vai ter que trabalhar menos, porque o medo vem você com sabe tudo como isso. Eu administro e medo? como você administrou o medo? Estou administrando também, tá, Willy? Porque agora eu estou em transição. Eu estou deixando meu esposo mais naquela loja. Estou em transição na outra, que já vai fazer 1 ano. Já uma outra fase, outra fase mudança, minha, né? De mudança. Então, o que eu digo? Tudo vai passar. E o medo também. O medo às vezes impulsiona, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com porque medo. No final as coisas sempre são, né? São sempre para melhor, né? Como você administrou seu medo? Que pergunta, Márcia, porque eu ainda tenho muito medo. Não parece, né? Eu já fui uma pessoa muito medrosa. Medrosa em relação a tomar uma decisão. E olha assim, não tenho filhos, né? Às vezes o filho, né, no caso dela, faz. Tinha, né? Pois é, faz a gente ter isso. Como que eu vou tirar minha filha dos amigos, do conforto de da tudo casa? Que você já conhece como tudo acontece lá no lugar que você era, né? Você veio para um lugar novo, não sabia. Pois é, e eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu era bem mais, hoje sou menos, mas é isso aí. Para eu conseguir vencer o medo, eu desafio o medo e vou de frente a ele. Vou com medo. Quando eu cheguei nessa minha nova atividade, você não tem noção do quanto que eu tinha medo. Porque eu mexo com vidas e situações de pessoas. Eu me responsabilizo por uma determinada situação de pessoas, entendeu? E para isso eu preciso ter conhecimento e eu ia me responsabilizar pelo que eu estava passando para você. Então aquilo ali me congelava. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu cheguei aqui, cheguei na época do BBB, né? BBB, no caso, o anterior do ano passado. E aí eu cheguei com esse sotaque muito diferente do sotaque de vocês. E acho lindo o sotaque de vocês. E com isso eu me trancava dentro de mim. Porque eu ia atender pessoas e tinha pessoas que eu falava, oi, boa tarde. A pessoa falava, o quê? Eu disse, meu Deus, será que eu não entendo o que eu tô falando? Aí, o quê? Aí eu começava a falar alguma coisa, só que a própria voz já não saía por conta do medo. A voz, ela ficava presa, eu tinha medo de falar, né? E aí o tom de voz já era baixo. E o que acontecia mais? Eu não conseguia falar. Comecei a assistir o BBB, foi na época da Julieta. A Julieta é da minha cidade, né? E aí eu vi, foi quando ela começou a passar bastante preconceitos também lá por uma pessoa do sul, eu não sei qual a cidade, não recordo no momento. Mas aquilo ali eu dizia, não, esse é o meu sotaque, essas são minhas origens, quem quiser me aceitar vai ter que ser assim. E eu não assistia o BBB, comecei a assistir porque dali eu estava pegando a força dela e trazendo para mim. E eu dizia para mim, não, eu vivi a minha vida inteira na Paraíba, eu sempre falei assim, eu não vou mudar minha forma de falar. Infelizmente ou felizmente, quem quiser me ouvir vai ter que ser com esse sotaque.
E aí fui. E ela começou a falar isso e ela foi começando a criar força dentro do programa. Ela começou a ficar mais visível. Foi. E Juliette ganhou. No que ganhou, aquilo ali me deu uma Sendo força. ela mesma, né? Você quer Sendo dizer, ela né? mesma. E foi aí que eu consegui destravar minha voz e dizer não. Ai, Juliette, ó. Juliette, você me ajudou muito. Muito. Eu assistia. Você acredita que eu chorava à noite? Ai, eu arrepio assim, falar essa história. Porque eu me sentia incapaz, eu sentia que eu falava muito feio, assim, meio arrastado. Imagina. Pois é, e meu gerente falava assim, e a Pois pessoa... Onde ela veio parar com todo esse medo? Pois é, e as pessoas que estavam comigo diziam assim, não, mas você fala muito bonito, mas parece que as pessoas não me entendem. Tinha de fato alguém que, ainda hoje tem, né? Como tem vocês que acham bonito, tem gente que acha no mínimo estranho. E olha meio assim, só que eu não, vou lá e respeito o sotaque de vocês. E só de falar ou de gesticular, eu peço respeito no meu falar também. Porque a origem a gente não consegue, né, deixar lá. Eu acredito que eu passar 10 anos aqui, ou 20 e poucos anos como você, eu vou e quero falar do jeito que eu falo hoje. Porque é minha origem. Não tem por que mudar, né? Mas é bem isso aí. São os desafios, né? Que vem junto com essa coisa do novo tempo, né? E é bem legal ela falar sobre isso, Willy, você falar sobre isso, porque muitas pessoas não pensam sobre isso também quando vai administrar uma mudança, né? E vem aquele medo, porque ela acha que tem que mudar a sua forma de falar, a sua conduta, e não oferece isso, né? Para as pessoas da forma original de ser. É muito legal essa tua história. Perdendo, né? E termina se perdendo, né? E perde o tempo, porque acaba que não sendo quem é, né? Pra depois voltar, que você se perde e aí você não se acha nunca mais. A Willy falou uma coisa que às vezes as pessoas procuram validação nas outras. Sim. Amigos, a gente sabe nas terapias que tem vários tipos de amigos. E tem muitas pessoas que às vezes, em vez de te ajudar, elas falam, não vai. Elas são assassinas de sonhos que a gente chama, né? Elas estão jogando o medo delas na outra pessoa. Na outra pessoa. Eu via falar muito assim, lá em João Pessoa, em um dos trabalhos que eu fiz lá. Assim, uma grande amiga minha falava assim, Willy, você sabe que você pode ter até uma grande amiga no seu trabalho, mas às vezes tem aquela amiga que está ali só esperando jogar uma casquinha de banana na sua frente para você ir lá, escorregar e ali já era. Exatamente. Né? Então é aquela coisa, você tem que acreditar mesmo, você tem que saber que, tem que acreditar que o tempo é você quem faz. Dentro do tempo, a gente tem que administrar o tempo. Porque o tempo, todos nós temos a mesma quantidade. Dentro do tempo, você tem que administrar seu tempo. Porque quando alguém diz pra gente que não tem tempo, é uma questão só de prioridade. Porque o tempo é igual para todos nós. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. O tempo é igual para todo mundo. Ele só não tem, é uma questão de prioridade. Então, eu deixo aqui, encerrando a minha fala aqui, que o tempo é questão de prioridade. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. É isso mesmo, imagina. Exatamente. A escolha do que você quer vai determinar as suas prioridades. Então, quando a gente se identifica, né, com a fala dela, da Willy, com a minha fala, com a fala da Márcia e a tua, o que acontece? As pessoas têm que entender que quanto mais ela se preocupa, pior é. Porque o tempo vai passar, a preocupação vai ficar atrás. Exatamente. Vai passar de qualquer forma. Vamos ser leve, vamos viver hoje, vamos fazer o que amamos. Sim. A falar que ama, falar que abraça, falar que a Willy é linda, né? Do jeito dela falar. E que você encontrou forças em alguém que estava lá do outro lado da tela. Como alguém agora pode ouvir a gente e encontrar forças no que você está falando. Porque a internet, ela sem barreiras, não tem barreiras. Você hoje, a sua fala vai para qualquer lugar. E quando eu falei lá dos amigos, eu fui para os Estados Unidos uma vez e a pessoa falou assim, você vai chegar lá, você vai sofrer preconceito, porque lá está acontecendo isso, aquilo, e você não fala inglês. Eu falei, eu tô indo, não vou nem falar nada. Quando me perguntou onde você tá, eu falei, estou em Nova York.
Ai, que legal. Me recordei de uma música que fala: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, para vocês que estão ligados hoje no podcast, nessa primeira edição, essa é a nossa mensagem, né? A Willy vai estar com a gente numa outra oportunidade também, falando um pouquinho mais sobre ela e desvendar esse mistério, né? Quem é ela, o que ela faz, o que ela está fazendo com o tempo dela hoje, né? Ela vai contar um pouco mais pra gente e que você possa receber hoje essa mensagem no seu coração. Tudo que nós temos hoje é o nosso tempo presente, né? E quando nós entendemos isso, nós fazemos dele realmente um presente, né? Tá preso no passado? Vamos falar ali com Isaías, né? Vamos procurar o que pode te ajudar, porque tem muita contribuição hoje, a gente sabe disso, só basta a gente fazer essa escolha, né, Edna? Sim. De nós olharmos para dentro de nós e ver o que está acontecendo para a gente aproveitar esse tempo da melhor forma possível, tá bom, gente? Então esse é o nosso podcast de hoje. Gratidão, Willy, gratidão, Isaías, Gratidão a todos, gratidão, Edna, e até a próxima. Beijo no coração, gratidão.